Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O último mês do ano é destinado à campanha Dezembro Vermelho. O evento marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas. A epidemia da AIDS existe há mais de 40 anos e dados da Organização das Nações Unidas apontam para a existência atualmente em todo o mundo de 38 milhões de pessoas vivendo com o vírus. O HIV tem cura? Quais são os sintomas da doença e qual a forma mais eficaz de prevenção contra o vírus? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista do Hospital das Clínicas e do Centro de Referência e Tratamento DST/AIDS da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Álvaro Costa. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, mais de 900 mil brasileiros vivem com o vírus. Olá, Celso. Oi, doutor Álvaro. Exatamente, Celso. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 920 mil brasileiros são portadores do HIV e desse total, 77% fazem tratamento com medicamentos antirretrovirais, utilizados para impedir a multiplicação do vírus no organismo. E 94% das pessoas que fazem o tratamento já não transmitem o HIV por terem atingido aí a carga viral indetectável. Doutor Álvaro, inicialmente é necessário destacar a presença do vírus HIV e da AIDS. Toda pessoa que tem AIDS é portadora do vírus HIV, mas ter o vírus não é o mesmo que ter AIDS. Muitos soropositivos vivem anos sem desenvolver a doença, né? Perfeito. Eu acho que essa explicação tem muitos mitos relacionados a esses conceitos, né? Então, para desenvolver AIDS, a pessoa para de tomar remédio, ela cai o CD4, ela fica imunossuprimida e é uma situação que usualmente a gente não vê, porque as pessoas fazem diagnóstico mais precoce do HIV hoje, já começam um tratamento, a chamada terapia antirretroviral. Então, muitas vezes, a pessoa, quando descobre, ela já está ali tomando remédio, ela vai ter a imunidade preservada para grande parte da sua vida, e ela nunca vai desenvolver AIDS. AIDS é a definição da síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a pessoa cai a imunidade ali, muitas vezes com atraso, abandono do tratamento, entra numa faixa de risco quando a imunidade está muito baixa, e ela pode desenvolver a chamadas doenças oportunistas, que são muito graves, às vezes pode colocar o paciente sob o risco de internação, até de óbito. O grande objetivo realmente é começar a terapia antirretroviral para esses pacientes. Eles, às vezes, tomando um remédio, nunca vão entrar dentro desse contexto de síndrome da imunodeficiência adquirida, e hoje o termo que a gente utiliza para falar são pessoas vivendo com HIV. Eu até evito usar os termos soropositivo, a gente prefere até a nomenclatura internacional, falar uma pessoa que está bem, tomando remédio, convivendo com o vírus, longe de desenvolver AIDS, longe da síndrome da imunodeficiência adquirida. Agora, doutor Álvaro, nós estamos muito distantes do surto que ocorreu entre os anos 80 e 90. No país, a cada 15 minutos uma pessoa é infectada com o vírus. Como é que ocorre o desenvolvimento dessa doença? Olha, as pessoas que têm um comportamento de vulnerabilidade sexual, independente de pertencer ou não a uma população específica que tenha lá uma atividade sexual desprotegida, podem adquirir a doença. E o grande problema é que, além dessa doença ser grave, se ela não é tratada, na fase inicial o paciente pode não ter nenhum sintoma, ele pode ficar anos sem desenvolver nenhum tipo de sintoma. A doença pode ser extremamente silenciosa. E aí é o grande momento que a gente fala que as pessoas têm que se testar, buscar fazer testes se você tem alguma vulnerabilidade, algum comportamento de risco relacionado à exposição sexual, porque se eu faço o diagnóstico numa fase inicial, eu não vou esperar que a pessoa desenvolva sintomas de AIDS. Então, o custo de evolução é muito variável de um paciente para outro. Mas, doutor, quais são os primeiros sinais iniciais da doença no corpo? Uma perda de peso, uma diarreia, uma infecção por fungo, às vezes os sapinhos que podem dar na região da boca, às vezes um quadro de alguma doença que está se repetindo, pneumonia, infecções de repetição. Isso deve dar um olhar de atenção para o paciente que está tendo esses sintomas para procurar ser testado. Mas a gente gostaria muito que as pessoas se testassem sistematicamente para o HIV, até para poder fazer um diagnóstico numa fase inicial, evitando que elas tenham sintomas que desenvolvam AIDS. Doutor Álvaro, os pacientes soropositivos que têm ou não AIDS podem transmitir o vírus? Como ocorre essa transmissão?
Olha, esse é um questionamento extremamente relevante nos dias atuais, porque a pessoa que começa a tratar e faz uso adequado da medicação, chamados antirretrovirais, que popularmente a gente conhece esse termo como coquetel, e elas ficam indetectáveis, ou seja, depois de 6 meses tomando o remédio direitinho, elas têm uma quantidade mínima de vírus no sangue. Essas pessoas, elas não transmitem HIV nas suas relações sexuais, mesmo numa relação sem uso de preservativo. Isso gerou um dogma, desde 2016, pelo CDC, que é o chamado indetectável intransmissível, ou seja, essas pessoas não transmitem HIV na atividade sexual, caso elas estejam controladas tomando o uso da medicação. Quando elas podem transmitir? Quando elas não sabem o seu status sorológico, aí não estão sendo tratadas, ou quando elas abandonam o tratamento ou têm uma adesão irregular ao uso da medicação. Aí elas podem ter lá na secreção genital quantidade de vírus suficiente para transmitir, e em práticas sexuais sem uso de preservativos, as pessoas podem sim ter uma transmissão do vírus HIV. Doutor, a campanha busca compartilhar informações e proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico. Qual a importância dos exames de rotina nesse contexto? É fundamental que a população entenda que, assim como a gente faz check-up de exames gerais, quem tem vida sexual ativa, independente de estar numa população X ou Y de exposição sexual, tem que ser testado sistematicamente para o HIV. Por quê? Porque às vezes as pessoas não se protegem, a adesão ao uso de preservativos não é universal, isso não é só no nosso país, no mundo inteiro. As pessoas desconhecem outras plataformas de prevenção, como a PrEP, que é uma medicação que a gente pode fazer preventiva para o HIV. Então, você lá que tem uma vida sexual ativa, tem que conversar com o seu médico, solicitar sorologias, não só para HIV, mas para as outras ISTs, porque vai ser uma excelente forma de você estar em dia. E se a pessoa tiver um diagnóstico, começo de tratamento precoce muda radicalmente todo o curso da doença, melhor prognóstico, maior expectativa de vida. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para quem teve contato e tem o HIV. Agora, doutor, mesmo contaminado, o vírus só vai se revelar após algum tempo, né? Os testes atuais, eles são mais sensíveis a ponto de poder detectar mais precocemente a infecção? Um dos avanços que a gente teve com relação ao HIV de uma forma geral foram as ferramentas para o diagnóstico. A gente tinha testes de primeira geração, né, que tinham uma janela de testes que podiam demorar até meses para positivar. Hoje eu tenho os chamados testes rápidos, que ficam prontos na hora, e os testes de quarta geração, que abreviaram essa janela para 30 dias depois da exposição, e são testes altamente sensíveis e específicos para o diagnóstico de HIV. Ou seja, temos agora, depois de quase 40 anos dos primeiros casos lá nos anos 80, plataformas rápidas, assertivas e muito sensíveis para o diagnóstico de HIV. Agora, doutor, aqui no Brasil, 94% das pessoas em tratamento já atingiram o estágio de estarem indetectáveis, ou seja, estado em que a pessoa não transmite mais o vírus. Agora, é importante ressaltar que descobrir a doença nas fases iniciais aumentam as chances de uma maior qualidade de vida, não é mesmo? Fantástico, isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar o tempo inteiro. Pessoas indetectáveis não transmitem HIV tomando remédio de forma sistemática. A expectativa de vida hoje de uma pessoa que descobre o diagnóstico de HIV e toma um remédio é praticamente igual a uma pessoa que não tem HIV. De longe não é o cenário que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90, com as pessoas tratamento muito ruim, com muitos eventos adversos, grande quantidade de comprimidos. Hoje as pessoas tomam remédio, às vezes 1 pílula, 2 pílulas por dia, se mantêm indetectáveis, continuam a viver, trabalhar, as mulheres podem engravidar, pode ter atividade sexual, que o risco de transmissão é zero, ou seja, o mundo é cheio de possibilidades, todas as possibilidades para pessoas que vivem com HIV. Depois de mais de 40 anos, a gente ainda tem que lutar contra uma coisa que a gente lamenta muito, que é o estigma e preconceito com essas pessoas. Agora, doutor Álvaro, segundo o boletim epidemiológico de 2021, em faixa etária, o grupo mais afetado pela doença é o de pessoas que possuem entre 20 e 34 anos. A maior concentração está entre os jovens de ambos os sexos? É importante a gente ver esses dados. As pessoas mais jovens, elas se expõem mais sexualmente. Tem uma vida sexual, às vezes, com mais parcerias, a adesão ao uso de preservativos também é menor, né? A gente tem exposição tanto para homens quanto para mulheres. E óbvio que a doença se concentra em alguns grupos, mas ela não deixa de atingir todos os grupos populacionais e etários. Então, quem tem uma atividade sexual mais intensa, teoricamente, se ela não usa preservativo em todas as relações, tem um risco maior. Mas é importante a gente contextualizar que hoje eu tenho, além de uso de preservativo, estratégias sólidas na prevenção, como a profilaxia pré-exposição, que é uma medicação que pode ser tomada antes da exposição, que pode ter um risco de redução, né, uma redução de quase mais de 95% do risco de aquisição do HIV, e a profilaxia pós-exposição, quando você tem uma situação de risco, estourar a camisinha, alguma situação de risco de transmissão sexual, usar um remédio durante o tempo para barrar a transmissão do HIV. Agora, qualquer pessoa pode pegar o vírus, é claro, mas o HIV impacta de maneira desproporcional pessoas por conta das desigualdades e vulnerabilidade social. Esse é um público que acessa muito pouco informações e até
até mesmo os serviços de saúde, não é? Exatamente. Pessoas pobres, pretas, periféricas, que não têm acesso adequado ao sistema de saúde, elas realmente vão ter mais dificuldade de chegar a um serviço de saúde para serem testadas, elas vão ter mais dificuldade para buscar outras estratégias de prevenção. Então, infelizmente, a gente vê a doença se concentrar mais nessas populações, numericamente falando, né? Números mais expressivos. Isso não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno até de outros países do mundo, Estados Unidos e Europa. Pessoas mais pobres, pessoas que têm vulnerabilidades, elas precisam ser entendidas como populações mais vulneráveis e que precisam ter estratégias para a gente chegar nessas pessoas de uma forma mais rápida. Doutor Álvaro, e a pessoa vivendo com o HIV precisa informar os seus parceiros da sua condição de saúde? Do ponto de vista ético e médico, ele é incentivado a revelar o quadro? A gente incentiva sempre, quando a pessoa que vive com HIV, primeiro que ela tome remédio, que ela fique indetectável e que ela consiga conversar com as suas parcerias sexuais, especialmente as parcerias onde ela estabelece um vínculo afetivo e tem uma relação a longo prazo, que de uma forma tranquila revele o diagnóstico, fale da indetectabilidade, que as pessoas que estão lá tomando remédio não transmitem HIV. É importante que o mundo inteiro fale isso, que a gente traga essa informação do indetectável e intransmissível, porque isso diminui muito o preconceito para pessoas com HIV, então dá muito mais tranquilidade hoje para relacionamentos que a gente chama de soro diferentes ou soro discordantes, ou seja, as pessoas podem tranquilamente ter uma atividade sexual duradoura com relacionamento com pessoas com HIV, basta elas estarem indetectáveis. Agora, mães infectadas pelo vírus HIV durante a gestação, elas precisam seguir alguns cuidados para prevenir a transmissão ao bebê. E outra questão, é importante esclarecer que pessoas infectadas podem ter filhos, né? E a depender de como está estabelecida a infecção na parceira. E são duas informações muito importantes também do ponto de vista de saúde pública, de orientação para a população. Primeiro, sim, a mulher tem que fazer uma série de condutas, a mulher que tem HIV, tomar o remédio, via de parto, o xarope que se faz para o recém-nascido, contraindicação do aleitamento materno. E essas medidas feitas durante o pré-natal, elas reduzem a zero o risco de transmissão para o recém-nascido. Então, sim, as mulheres podem engravidar, as mulheres que vivem com HIV têm desejo, as mulheres de vida reprodutiva. A gente precisa testar durante o pré-natal, fazer diagnóstico, tratar essas gestantes, porque alguns locais do Brasil, até algumas cidades do Brasil, Celso, tem zero de transmissão materno-infantil. Alguns países do mundo até erradicaram a transmissão materno-infantil, graças a todo esse avanço de terapia antirretroviral que a gente teve nos últimos anos. Doutor, um conjunto de atividades e métodos relacionados aí ao enfrentamento ao HIV/AIDS e também às demais infecções sexualmente transmissíveis estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Temos a chamada prevenção combinada. Para quem está escutando a gente, como funciona essa questão da prevenção combinada? Então, hoje eu tenho, além do preservativo, estratégias muito poderosas para barrar a transmissão do HIV. Uma delas é a profilaxia pré-exposição, chamada de PrEP, que é um remédio disponibilizado pelo SUS desde 2018, e também a chamada profilaxia pós-exposição, que é você tomar um esquema de comprimidos durante 28 dias se acontece uma situação, por exemplo, de estourar a camisinha, ou uma situação que tem um risco de exposição sexual. Também, se eu conseguir juntar todas essas estratégias, as pessoas se testarem, fazerem testes para HIV, usar camisinha, tentar usar todas as vezes, usar a profilaxia pré ou pós-exposição, o conjunto dessas medidas pode trazer impacto populacional em saúde pública de redução de casos. Então, eu preciso falar sobre esses assuntos. Dezembro é um mês que a gente fala com a população, mas é um assunto que tem que ser falado todo o tempo, especialmente porque a gente tem ainda 30 a 40 mil casos novos por ano no Brasil de pessoas que descobrem o diagnóstico de HIV. Então a gente torce para que essas informações cheguem não só para a população geral, mas nas escolas, se fale sobre educação sexual de uma forma mais clara. A gente tem um hiato enorme em poder falar com os nossos adolescentes sobre educação sexual, sobre prevenção, porque é ali que está nascendo toda uma geração de pessoas que vive nesse momento aí de adolescência, onde pode ter uma exposição maior às ISTs, inclusive ao HIV. Então, além de falar isso para a população, é importante a gente concentrar nossas atenções para os adolescentes, para pessoas mais jovens. Ou seja, não há cura para a infecção pelo vírus HIV, mas há remédios que podem reduzir a progressão da doença. O senhor acredita que veremos uma cura ou vacina ainda nesta década? Celso, a gente tem um avanço notório de drogas super interessantes para os próximos anos, drogas injetáveis que têm uma meia-vida prolongada. A gente tem buscas de algumas estratégias para cura, né? Estamos juntando peças de um quebra-cabeça extremamente complexo e a gente não tinha as peças nem juntadas. Hoje eu tenho algumas peças, então se a gente juntar essas peças, talvez a gente possa ter estratégias de uma possível cura daqui a alguns anos. Temos vacinas preventivas de estudos iniciais, de novas tecnologias, inclusive vacinas de RNA mensageiro, as vacinas que foram utilizadas para a Covid na mesma plataforma sendo testadas para HIV já numa fase 1, vacinas preventivas, também temos estratégias curativas para drogas com ação em reservatórios do vírus, ou seja, temos otimismo nos próximos anos, a ciência avançou muito, a Covid mostrou para a gente como é possível desenvolver tecnologias vacinais
vacinais, um espaço de tempo curto, e talvez a gente consiga utilizar alguma dessas plataformas para o HIV e buscar a tão sonhada cura e também uma vacina preventiva para esse vírus. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista do Hospital das Clínicas e do Centro de Referência e Treinamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Álvaro Costa. Muito obrigado, doutor. Prazer enorme estar aqui esclarecendo sobre uma doença tão relevante nesse mês aí de dezembro. Espero que todo mundo aproveite essas informações, compartilhe essas informações que são importantes para reduzir estigma e preconceito para essas pessoas. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço muito, Celso, doutor Álvaro. Um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.